Olá, meu nome é Carol e este é o vlog 15. É um número capcioso. Mas antes, já vai deixando o seu like. Ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Aproveite para se inscrever se você ainda não for inscrito e vai compartilhando este vídeo com seus amigos que gostam de vlogs, unboxings, vídeos falando de leituras, é tudo isso que tem nos meus vlogs, tá? E vamos falar, eu não sei se você lembra que eu fiz uma espécie de book haul ou coisas haul das coisas que eu ganhei das minhas amigas quando a gente fez um Amigos Nada Secreto. E aí a Tabata tinha mandado coisas que ela comprou pelo correio, só que ela mandou atrasado, porque a Tabata consegue ser mais enrolada que eu. E aí chegaram essas coisas super atrasadas, só que a gente não pôde fazer a live porque a Cássia precisou viajar. E aí a gente teve que esperar a Cássia viajar e depois esperar a Tabata ter folga, porque como ela é jornalista, ela tá cobrindo o BBB, e isso tá complicado. A gente precisava que ela tivesse uma folga à tarde. E aí a gente conseguiu fazer a live essa semana e chegou as coisas dela, inclusive mais um livro. E aí vou mostrar as coisinhas. A gente fez a live ontem, se eu conseguir botar um trechinho da live eu coloco, se não, porque vocês sabem que eu sou uma analfabeta de edição, né? E aí tá aqui. Ela foi na Caçula. A Caçula é tipo uma Calunga, só que exclusiva do Rio de Janeiro. Eu acho que é só exclusiva do Rio de Janeiro, mas é uma loucura. Você entra na Caçula, pra quem gosta de itens de papelaria, fique enlouquecido. Aí ela me mandou um guarda-coisinhas de acrílico. E, cara, eu adoro guarda-coisinhas porque eu tenho muitas coisinhas. Ela me mandou esse porta-lápis, que já tem dois... Isso aqui não é o washi tape, não é exatamente o washi tape, mas são duas fitinhas rosinhas. E aí esse kit de marca-texto, que é a coisa mais fofinha do mundo. Essas canetas, porque eu amo canetas. Nossa, ela fez a minha festa, né? Esses adesivos de estrela. Gente, meu reading journal, meu bullet journal vai ficar a coisa mais linda. Marcadores, porque marcadores são sempre bem-vindos. Dois brush pens, porque meu lettering tá melhorando. Meu brush lettering, na verdade, porque lettering envolve vários tipos de letra. Esse aqui é dual brush, que tem duas pontas. Mas o meu brush lettering melhorou bastante, porque eu tô aqui, ó. Tem uma ponta bem extensa, então... melhorou bastante. E essa caneta que eu amo, essa é a 0.5, que eu adoro essas canetas da Unipin e eu uso bastante. Então, as minhas 0.1, que é a que eu mais uso, já estão... Ainda bem que eu comprei mais um pouco, porque elas já estão, né, acabando. Ela mandou até um recadinho. E esse caderninho aqui, black and white, com... pontilhado, sei lá como é que chama. Eu adoro caderninhos. E o livro que ela mandou foi Amor e Gelato, da Jenna Evans Welch. E eu tô super empolgada com esse livro, porque já saiu não é uma continuação, mas já saiu uma espécie de série, né? Esse aqui, ele é da Intrínseca. Ele tem quantas páginas? 319 páginas. A diagramação dele é aquela diagramação meio padrão da Intrínseca, muito confortável. E eu gostei bastante. Ele não é tão grande assim como os livros da Intrínseca, mas tá muito legal. E veio numa caixa assim. Aí, deu a doida, porque todo fim de semana aqui em casa é preparado uns petiscos e toma-se vinho, principalmente meus pais. Às vezes eu tomo, às vezes eu não tomo, até porque eu não posso tomar muito tarde por causa dos meus remédios, né? E aí eu vi a gente gosta muito de licor também, mas faz tempo que a gente não toma licor. Nem sei como é que abre isso aqui. Aí eu pensei, por que eu não vou
comprar licor lá na Amazon. Gente, como é que abre isso aqui? Ah, já entendi. Aí eu vi uns licores, porque aqui no meu bairro era um bairro de classe média, sei lá, baixa. E de uns anos pra cá, as coisas... Porque é meio que de centro, sabe? Eu moro sem trânsito, eu moro a 5, 10 minutos do centro. Só que eu moro perto do centro cívico, que é a área ali administrativa da cidade, com prefeitura, com palácio do governo estadual, com assembleia e tal. E aí, e tem Ministério Público aqui, bem pertinho também. E aí começaram a construir uns prédios de alto padrão por aqui. Então, veio supermercado gourmet pra cá, um supermercado de gente rica, veio umas coisas pra cá muito cara. A gente compra por aqui para não gastar com... A gente sai para comprar em supermercado barato quando é coisa de rancho, né? Mas a gente compra aqui perto porque minha mãe não pode comer trigo, eu não posso comer lactose, então essas coisas tem aqui perto. Aí a gente compra isso, né? Mas é tudo muito caro. Então, comprar bebida sai mais caro. Aí eu comprei birita na Amazon. Olha aqui, uma marula, licor fino de marula, estava, eu já não lembro, era uns R$38. Um foi R$38, o outro foi R$45. Bem mais barato do que aqui no supermercado. Mas qual é qual, eu não lembro. Eu acho que esse marula foi R$38. E esse estoque Curaçao Blue Triple Sec, licor fino, que eu também gosto bastante dele. Eu gosto bastante de licor. E esse eu acho que foi R$45. Mas ambos, esse aqui quase nunca tem aqui no mercado e eu gosto bastante dele. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$45. Ambos bem mais baratos do que aqui no mercado. Eu tô arrumadinha assim porque eu acabei de gravar a TBA, tá? E eu tô com a boca toda inchada. Tá uma secura aqui no estado, mesmo chovendo de vez em quando, tá uma baita secura e minha boca tá toda inchada porque tá toda lascada. E aí, quando chegou, veio aquela coisa chacoalhando, meu pai não sabia o que era. Aí, eu recebi um dinheiro aquele negócio de nota fiscal. O que eu fiz? Fui direto na minha nova paixão, que é aquela papelaria online. Ai, cara, olha, se eu tava ansiosa, eu não fiquei tão ansiosa no início da pandemia quanto eu tô agora, porque agora tá muito pior. Porque no início da pandemia as pessoas estavam se cuidando. Agora, os índices da pandemia estão pior do que no início da pandemia, só que as pessoas não estão nem aí. Então isso eu tô muito mais ansiosa e eu tô descontando nas compras, sabe? Porque, meu Deus, eu fiz o exame de Covid, eu vi que eu não tenho. Então, se eu não tenho, meus pais não têm. Então, aqui tá em casa, tá todo mundo se cuidando e tal. Mas tá desesperador, porque você sai na rua e ninguém tá se cuidando. Então, eu acho que eu tô muito mais ansiosa. Isso tá espelhando nas minhas leituras. Eu tô com muita dificuldade para ler. Eu tô lendo menos do que eu lia, porque durante o início da pandemia, eu tava lendo, sei lá, quase 30 livros por mês. Agora eu tô lendo muito menos, 1/3, né? Metade disso, o que também não quer dizer nada, mas né, em matéria de comparação. Então eu tô descontando nas compras. Aí veio mais um brinde. Eles podiam mandar de outra cor, né? Mas mais uma canetinha de brinde e mais um... Cara, eu tenho que fazer meus marcadores. Ó, um marcador e mais uma canetinha que eu tô usando na minha agenda. Ela é muito boa. Essa canetinha é ótima, ela tem uma ponta excelente, mas eu queria uma canetinha dessa preta. Mas eu tô usando, ela é roxinha, muito boa. Aí veio aqui, ela vem super bem embalado. Eles usam uma marca, só que ela é mais cara. Mas eles usam uma marca que eu adoro a ponta dessa marca para fazer brush lettering, que é a Tombow. Ela é bem cara mesmo, por isso que eu passei horas escolhendo as cores, porque, né, é bem complicado. Porque a Toy é boa, mas a Tombow, ela vem com ponta dupla, né, ela é dual brush.
Aí eu comprei isso aqui. Eu adoro a Staedtler, que é a Text Surfer Dry, que é um marca-texto de lápis, que eu achei uma ideia sensacional, porque assim, tem coisas que eu quero marcar e sai do outro lado, porque eu tô fazendo uns cursos online e aí, querendo ou não, eu imprimo, muita coisa eu não imprimo tudo, mas muita coisa eu imprimo porque eu quero marcar, daí sai do outro lado. Às vezes eu tenho, principalmente livro de estudo, que eu não sou muito de marcar, vou confessar a vocês, eu não sou muito de marcar, mas aqueles livros mais antigos que eu tenho de estudo, que são os livros que eu comprei em sebo e tal, eu marco, mas aí eu prefiro usar esse lápis aqui. Deixa eu ver, eu vou pegar aqui um caderno para mostrar para vocês como são. Nossa, isso aqui tá uma zona. Como são as pontas desses negócios aqui que eu não mostrei da outra vez. Ó, aqui é o caderno onde eu treino meus doodles. Eu treino fazer doodle, eu treino fazer um monte de coisinha, banner, que eu tô tentando treinar, fazer bastante coisinha. Daí vamos ver aqui um espaço para mostrar as canetinhas. Eu tenho na minha agenda um papel que eu faço o nome. Nossa, ela é bem legal. Olha aqui, bem forte. Não sei se dá pra mostrar. Ai, quando o macro dessa é péssimo. Aí vamos para as canetinhas. Eu comprei também da Koi. Essa Koi fúcsia, eu gosto muito dessa coisa de cores, parece que todas são iguais, mas essa fúcsia eu não tinha, porque eu fiz no papel o nome e as cores e os nomes para não repetir, porque como vocês já viram, eu já comprei cor repetida, né? E até fica mais fácil na hora que eu vou fazer os letterings, as coisinhas na agenda. Essa daqui é a Ice Green. Aí eu comprei essas Pigma Brush, que são muito boas. Essa BB, ela tem uma ponta para fazer lettering que é excelente. A minha eu usei tanto que gastou. Aí eu comprei mais uma, eu vi que eles vendiam. Essa daqui eu não conhecia, que é a Pen 10. Mas parece, ponta dela é 1.0. Aí eu comprei dela. Aí as minhas Tombows, que vale a pena pelo preço, porque, ai meu Deus, eu sempre tenho que me sujar. Vale a pena pelo preço, porque ela é mais cara do que a Koi, mas ela é dual brush. Ó. E pra fazer lettering vale muito a pena. Então deixa eu mostrar pra vocês as que eu comprei. As únicas repetidas que eu tenho da Koi são as que eu uso mais, as que já estão no final. Eu tentei comprar umas cores diferentes das que eu tenho. Aqui, só que da Tombow não vale a pena contar, porque são tudo número. Eu tive que pegar o mapa e fazer o print do mapa para conseguir comprar, porque tava muito complicado de entender o que era aquele print. Mas é isso. Bom, eu gastei muitos dinheiros, mas ai meu Deus, eu tenho que dar um jeito com essa ansiedade, porque tá demais. E olha que eu não tô usando tantas redes sociais quanto eu devia, mas eu tenho que ficar longe da internet, eu tenho que voltar a ler mais. Eu acho que eu vou me jogar nos romances, porque não sei. Ou então eu vou praticar mais lettering. Eu sei lá, eu tenho que inventar alguma coisa pra ficar longe das lojas online, porque tá demais, tá demais, tá demais. É isso, depois eu volto. Bom, voltei depois de alguns dias, porque sei lá por quê, eu acho que eu tava meio cansada e deu uma esquentada aqui absurda. Mas chegou um pacotinho, porque está tendo a Semana do Consumidor lá na Amazon. Inclusive, tá tendo a promoção do Kindle Unlimited 3 meses. Você paga R$ 1,99 e tem acesso a 3 meses do serviço. Eu super indico o Kindle Unlimited, porque eu uso o serviço.
eu pago os R$19,90 por mês, eu devia ter me ligado desfazer para poder ter acesso a R$1,99, né? Mas eu nunca lembro de fazer isso. Essa promoção sempre aparece assim, Semana do Consumidor, Semana do Livro, né? Que é perto do Dia do Livro, que é 23 de abril. Black Friday, tem aquela Book Friday, que é em agosto. Mas enfim, sempre vale a pena porque assim, tem muita coisa boa no Kindle Unlimited. Eu sempre deixo lá na descrição 2 listas, uma de dicas de vários gêneros, inclusive tem livros em inglês, eu tô sempre atualizando o que entra e o que sai do catálogo, e uma só de romances. Então dá uma olhada lá, porque vale super a pena. Quando não tem essa promoção, às vezes vale a pena você ver o que tem lá de legal, você assina um mês. Se bem que isso é só para quem não é assinante, né? Porque você tem direito a um mês gratuito. Mas, de qualquer forma, essa promoção vale super a pena. Dessa vez é para quem já foi assinante também uma vez. Então vai lá, faz sua assinatura. Vale muito a pena. Eu sou super suspeita. Eu fiz essa lista porque eu acho que... inclusive o listão é para mim também. Porque para eu lembrar o que existe de legal, eu sempre tô olhando o que tem de novidade no Kindle Unlimited. E eu lembro lá, quando eu tô na dúvida sobre o que ler, eu vou lá dar uma olhada para ver o que tem de legal. Às vezes tem os primeiros livros, às vezes tem séries completas e às vezes tem os primeiros livros de uma série. Mas tudo bem, não é a série inteira, mas pelo menos... Sendo o primeiro livro, você compra o restante, mas sai mais barato, né? E às vezes eu vou lá dar uma olhada no primeiro livro pra ver se vale a pena ler o resto da série. Então, vale a pena de qualquer forma. E tem séries, assim, muito conhecidas. Tem a série do Harry Potter inteira. Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Eu vou deixar também o link... geral que eu tenho lá, tá sempre lá na descrição para você dar uma olhada no que tá tendo da Semana do Consumidor. Eu comprei livro, óbvio, porque eu sempre aproveito quando tem essa promoção dos importados, compre 3, pague 2, eu aproveitei para comprar os importados que estavam na minha lista de desejados, né? Porque alguns diminuíram o preço, eles estavam valendo mais de R$100, daí eles caíram dos R$100, estavam por 70 e pouco, então vale super a pena. E também comprei cremes, né? Eu tô aqui numa live de sprints, aí eu achei que ela fosse voltar a falar. Deixa eu até colocar aqui o controle remoto, porque se ela voltar a falar, eu já dou um pause aqui. E aí, eu até comprei uns cremes, porque meu protetor solar tava acabando, eu uso aquele Minesol. Depois eu falo dos cremes que eu uso, um creme para mãos, que é anti-idade, né, porque minhas mãos já estão entrando numa idade, então eu uso um anti-idade com protetor solar também. E aí eu acho que eu vou ver preço de shampoo, porque essas coisas que a gente compra, às vezes vale a pena, né, fica mais barato do que na farmácia, do que no supermercado. Então, às vezes, sei lá, produto de limpeza, de repente... Algumas coisas, às vezes, o preço fica bom. Aí, tava na promoção relâmpago e eu já não sei onde eu enfiei a nota fiscal, porque às vezes eu quero saber o que veio no pacote, eu tiro a nota fiscal e eu não sei onde enfiei a nota fiscal. Mas tava na promoção relâmpago esse livro aqui que foi lançado recentemente, eu não lembro se foi no final do ano passado ou se foi no início desse ano, que é o Teoricamente Princesa, da Alyssa Cole, pela Essência. A história de uma Cinderela urbana e de seu surpreendente príncipe encantado, dividida entre a pós-graduação e vários empregos, Naledi Smith não tem tempo para contos de fada, ou paciência para os e-mails constantes alegando que ela está noiva de um príncipe africano. Certo, ok, excluir. Filha adotiva, ela aprendeu que as únicas coisas em que pode confiar são ela mesma e o método científico, e o e-mail idiota não a convencerá do contrário. O príncipe Tabiso é o único herdeiro do trono de Tesolo, concentrando as expectativas de seus pais e seu povo. Seu casamento está no topo da lista de prioridades do reino.
Sempre obediente, ele localiza sua noiva desaparecida. Quando Naled confunde o príncipe com um plebeu qualquer, Tabiso não resiste à chance de experimentar a vida e o amor sem o peso de sua coroa. A química entre eles é instantânea e irresistível, e a amizade sedutora... Ixi, ela voltou, peraí, deixa eu dar o... Eu tô assistindo a live de sprints do canal Nina e Suas Letras, que ela sempre faz à tarde. Peraí, a química entre eles é instantânea e irresistível, e a amizade sedutora rapidamente se transforma em noites apaixonadas, mas quando a verdade é revelada, uma suposta princesa pode se tornar uma princesa para sempre. Muito legal, me falaram que esse romance é bem bacana, e aí eu fiquei super interessada. Eu lembrei muito daquele filme, que é com o Ed Murphy, que ele é um príncipe de um reino na África, e aí ele vai para os Estados Unidos se passar por um plebeu, e eu fiquei... É muito engraçado esse filme, eu nunca lembro. Um príncipe em Nova York, se eu não me engano. E aí ele foi atrás de uma princesa, um negócio assim. E ela não sabia que ela era princesa. Eu nem lembro, esse filme é muito antigo. E aí vamos ver como é que vai ser. Quem sabe eu até encaixe esse livro. Aqui fala sobre crianças adotadas. Legal. Vamos ver. Mas eu gostei dessa história de... Como é que é? E-mails falando sobre... Esses e-mails que a gente recebe de que a gente tem uma fortuna e tal em algum lugar na África. Aí, isso foi o que chegou da Semana do Consumidor até agora, né? Provavelmente o próximo vlog eu vou fazer o próximo unboxing. Aí eu comecei a ler A Casa dos Espíritos em espanhol. Mas assim, como eu tô muito enferrujada em espanhol, porque depende do que você vai ler em espanhol, né? Se fosse alguma coisa mais contemporânea, talvez não tivesse tão puxado pra mim. Mas aí eu vi que eu tava demorando muito, os capítulos eles são imensos. E aí eu fiquei eu vi que eu tava perdendo a paciência, porque tava demorando demais. Desculpa o barulho que eu tive que deixar a janela aberta. Eu tava demorando demais. Aí eu pensei, eu só tenho esse mês pra ler esse livro. A leitura conjunta era de 2 meses, eu devia ter começado mês passado, mas, né, eu tô atrasada, leitura conjunta, isso é normal. Aí eu pensei, eu acho que eu vou ler nesse livro, em português mesmo. Vamos ver se eu consigo ler mais rápido, porque eu tava prestando mais atenção nas palavras, eu tava gastando mais tempo procurando as palavras. Eu não fico... É uma dica que eu dou também. Eu pretendo fazer um vídeo sobre dicas para ler em outras línguas, mas eu não fico pegando palavra por palavra que eu não sei. Mas eu tava perdendo muito tempo prestando atenção nas palavras do que no texto em si. E aí eu pensei, eu acho que eu vou ler em português mesmo, porque eu passei muito tempo lendo só isso, pelo menos era o que eu consegui ver. Ele é meio confuso, porque me parece que a história lá no Kindle, aqui são mais de 400 páginas, mas lá no Kindle o livro tá em 200 e poucas páginas. Eu achei estranho. Então eu fiquei me perguntando, não sei se ali é a história original. Eu fiquei meio na dúvida. Eu acho que é, mas eu fiquei meio na dúvida, porque às vezes uma tradução ela não ela chega a ser uma adaptação, né? Então eu vou ver como é que eu vou fazer. Talvez eu fique indo e voltando, eu pegue um capítulo ou outro, mas os capítulos eles... Pelo menos ali me pareceram longos. Eu me senti meio cansada, vou confessar. Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu não leio nada. Eu tô até pensando, meu Deus, quando eu for ler 100 Anos de Solidão. Mas eu acho que pra pegar em espanhol, eu não sei. Eu pretendo pegar textos mais curtos, mais contemporâneos, como eu venho fazendo porque o que eu tenho lido em espanhol são artigos de jornal. São coisas assim,
mais contemporâneas mesmo e mais curtas. Então eu acho que fica mais fácil para eu não me cansar tanto. E eu acho que vai ficar mais fácil assim. Aí o que eu já li? Eu li um livro eu li uma duologia chamada Leis da Atração, da Lola Salgado, que o primeiro livro é O Advogado e o segundo livro é O Acusado. Eles são uma sequência, não dá pra ler um sem o outro. E é interessante porque, assim, o mocinho é um advogado já consolidado, com uma carreira já consolidada, e a mocinha, ela é uma estudante de biologia, se eu não me engano. Se passa aqui em Curitiba, a história. E as histórias da Lola, elas todas se passam aqui no Paraná. E aí ela estava procurando um trabalho e foi conseguir esse trabalho sendo secretária desse advogado. E aí rola aquela atração e tal, eles começam a namorar. Ela descobre, ela acha estranho que um cara tão interessante, ele é mais velho que ela, né? Até porque ele já tem uma carreira consolidada, mas ela acha estranho que um cara tão bonito, tão interessante e tal, não tá solteiro. Mas aí, essa história vai falar muito sobre transtornos mentais, principalmente transtorno bipolar. E isso me chamou a atenção porque trata de uma maneira muito direta, sabe? E muito clara. Não romantiza o transtorno e fala como é difícil para os familiares tratarem disso. E eu gostei muito da forma como a autora tratou dessa questão, sabe? Fala sobre suicídio, sobre tentativa de suicídio, na verdade, sobre as crises de quem tem transtorno mental, sobre a dificuldade que é conviver com isso, mas também sobre como dá pra ter uma vida normal tendo o transtorno mental, sabe? E ela mostra maneiras de como os familiares podem fazer pra lidar com a pessoa que ainda não aceitou tratamento. E eu achei muito interessante, eu indico pra caramba essa duologia pra quem tem alguém na família com essa situação, com essa característica, e para quem não tem, porque é sempre interessante você aprender, porque ela em momento nenhum romantiza essa característica das pessoas, porque transtorno mental para mim é como uma outra doença qualquer, só que afeta de maneira muito pesada, porque existe muito estigma em cima disso, né? Porque não é só você ter o preconceito da sociedade, você ter seu próprio preconceito. Então isso afeta pra você. Você aceita um tratamento de câncer, mas não aceita um tratamento de transtorno mental. Então, mas é muito interessante. Aí, eu ainda aproveitei as recomendações lá de leitura do Kindle e peguei outra coisa da Lola, que é a novela. É uma novela ou é um pequeno romance, As Pequenas Coisas, que é tipo uma continuação ou alguma coisa a mais com As Pequenas Coisas, com os personagens daquele romance A Linguagem do Amor. E cara, que coisa fofinha, porque vai contar mais coisas sobre aqueles personagens já vivendo casados, eles já com carreiras consolidadas. E é uma delícia, passa-se um pouco na época do Natal, muito legal, eu adorei aquele romance, muito gostoso. Aí passa por situações de perdas, né, por grandes conflitos, né, internos e por grandes decisões, e é uma delícia. Tem menos de 200 páginas, eu acho que é uma novela, não sei. Aí eu li o último livro, que não ia existir, mas acabou existindo por causa de um personagem que aparece nos outros livros, mas que todo mundo pediu, e a autora resolveu fazer, que é o livro 4 daquela série Ritmo e Som, ou Som e Ritmo, não lembro,
da Sara Fidelis, é o Ritmo das Arábias, Uma Noiva para o Milionário, que eles fizeram, que não é dos integrantes da banda, mas é do cara que sempre aparece nos livros, que é o Azal Patel, que é aquele cara excêntrico que tem um tigre e tal, e é muito divertido porque também é com uma amiga da protagonista do terceiro livro e ela também é super divertida e vai se passar nos Emirados Árabes. E eu gostei pra caramba, eu gosto muito da escrita da Sara Fidelis e eu gostei muito dessa série. Ela tá lá na minha lista naquela lista de dicas de romance. Eu tento deixar juntinho lá, mas eu indico muito essa série inteira. Aí, que mais? Temos O Guardião, do G.R. Oliveira, que eu gosto muito da escrita desse rapaz, que ele é um rapaz. E é legal ver um rapaz escrevendo romances sensuais. E esse livro aqui vai tratar de suicídio também, tentativas de suicídio, uma moça com depressão profunda. Vai tratar muito de bullying e de uma maneira também bem respeitosa. E é interessante porque ele é um homem contratado por uma família por pais que precisam viajar, e ele é contratado para cuidar de uma moça, para não deixar ela sozinha porque ela já teve tentativas de suicídio. Então ela não pode ficar sozinha porque ela passa por situações de muito estresse e pode ser que ela venha tentar novamente suicídio. É uma questão interessante? Mas a forma como ela lida com esse estresse constante pode desencadear novas crises, então é muito interessante de se ver, né? A forma... como eu já passei por crises de depressão, eu me identifiquei muito porque fala muito como ela se sente, né? Como ela não consegue controlar. Ela tem uma vida praticamente normal, que é o que acontece com pessoas com depressão. Elas conseguem trabalhar, elas conseguem estudar, mas vem aquelas ondas de tristeza que você não consegue controlar. E é nesses momentos que você simplesmente faz de tudo para que a dor pare. Então você pode estar suscetível a ingerir remédios, estar suscetível a se cortar. Não que eu tenha feito isso, mas você tá suscetível a tomar medidas drásticas porque você quer fazer tudo para que aquele desespero passe, né? Então, eu me identifiquei com a dor dela porque ela consegue passar isso pra gente, né? Então, é de uma forma respeitosa que o autor passa esses momentos de crise e tem as coisas do bullying que ela sofre na faculdade, então é muito interessante. Aí nós temos a duologia Memórias, da Tiane Maia, que é o Jamais Te Esquecerei e o Pra Sempre Lembrarei, que trata de dois amigos que se conheceram na infância e eles perderam contato, eles cresceram nas ruas, eles se conheceram nas ruas, cresceram nas ruas e eles perderam contato. E aí eles se encontraram anos depois, de uma maneira bem inusitada, e um deles não se lembra da outra pessoa. E aí a gente vai descobrir por quê. Por que eles perderam contato e por que um deles não se lembra da outra pessoa. É um romance bem bonito. O segundo livro se passa anos depois do que eles já juntos, eles já casados, mas com novas e surpreendentes, novos e surpreendentes acontecimentos. Então eu indico pra caramba também. Aí nós temos O Marido de Aluguel, da Daniele Viegas Martins, que esse eu achei muito inusitado, porque tem uma agência de marido de aluguel. Mas não é aquele marido de aluguel que a gente... Eles trabalham também como empreiteiros, né, pra ajudar na casa e tal, mas também pode ser um marido mesmo. Então, né, por 6 meses no máximo. Mas nós temos aqui vários narradores, né, tanto as mocinhas... Nós temos aqui 3 mocinhas e 3 mocinhos. E aí nós alternamos entre esses narradores. Se passa em Morretes, aqui no Paraná, é uma cidade meio que litorânea aqui no Paraná, e é bem divertido,
Mas a situação é muito inusitada, cara. E, enfim, eu indico pra você se divertir. Aí nós vamos para os livros físicos. Eu li a série dos Ravenels, o livro 5, da Lisa Kleypas, Uma Herdeira Apaixonada, e era um livro que eu tava muito empolgada pra ler, porque o mocinho é o Wes Ravenel, que ele aparece bastante nos outros livros. Ele é um personagem super carismático. Eu tava bem empolgada mesmo, porque ele tá sempre ali pra entreter as outras pessoas, pra ajudar, né? Ele tá sempre disposto a ajudar. Ele foi um personagem que teve um arco bem interessante, porque no primeiro livro ele era um beberrão, ele era um cara que não tava aí pra nada, ele era um cara até com o físico desleixado, mas aí de repente ele mudou tudo e ele resolveu botar a mão na massa ali pra ajudar e tal, e ele ficou até vistoso. Ele agora é um cara que tá sempre bronzeado, porque ele bota a mão na massa mesmo na fazenda, sabe? Na propriedade. E ele tá sempre ajudando os arrendatários a fazer, até ajeitar. Ele tá ajeitando tudo. Ele ajuda na tosa das ovelhas, ele ajuda no conserto ali das cercas. Então ele mudou muito. Mas ele acha que ele não tem direito a nada por causa do passado dele, porque ele era um cara que tava sempre metido em confusão, tava sempre metido com mulheres casadas, tava sempre se acabando de beber nas festas. Então ele acha que esse passado vai sempre perseguir ele, sabe? Então ele se apaixona por uma viúva que tem 2 filhos pequenos, ele se apaixona pelos filhos dela, mas ele acha que ela não é mulher pra ele. E ele se apaixona perdidamente. Ele achava que ele não era um cara pra casar, mas ele acha que ela não é pra ele, porque ele acha que esse passado vai sempre perseguir ele, né? E ele acha que aquilo vai atrapalhar a vida dos filhos, porque a sociedade não perdoa, né? E é um amor bonito. Ele é um cara que tá sempre disposto a ajudar, ele é um cara que tem um senso de humor muito legal, ele tem tiradas inteligentes, sabe? Ela se diverte muito com ele. Ela era uma mulher que, até conhecer ele, ela, antes do casamento, antes do luto, ela era uma mulher divertida, ela era uma mulher que tava sempre pra cima, mas com o luto ela se fechou. Então ela redescobriu com ele esse senso de humor que ela tinha, essa vontade de viver, sabe? Então foi uma redescoberta para ambos, porque ele se abriu para as coisas, apesar de ainda não ter se aberto completamente para as possibilidades, sabe? Ele até chegou a pensar, mas ele ainda era resistente a ir para frente. E aí, muito legal, eu gostei, mas o meu preferido ainda é o 4. Esse virou o 2º, porque eu gosto muito desse personagem. A mocinha também é uma personagem incrível, mas porque ela tem uma forma de criar os filhos que não é uma forma convencional na aristocracia, que você cria os filhos de uma maneira distante, né, uma maneira rígida, não, e ela cria eles com muito amor, com muito carinho, de uma forma muito próxima. E é muito legal. Aí vamos para a leitura polêmica, que é o Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, o famoso Acotar, que eu li em 4 dias. Vamos explicar para o quê? Foi a leitura conjunta, né? Uma das leituras conjuntas que eu entrei. E assim, eu vim para essa leitura com muitas... não digo expectativas, eu vim com muitas não expectativas, sabe? Porque me diziam isso, me diziam aquilo, me diziam que não, esse livro é lento, porque o bom mesmo é o 2º, esse livro aqui é muito chato, só vai acontecer alguma coisa lá para 70% do livro, esse livro tem um relacionamento abusivo, e esse livro é problemático, esse livro é isso, esse livro é aquilo. Então eu tirei completamente minhas expectativas a respeito desse livro. Eu falei, eu vou ler porque eu estou super curiosa, eu vou ler para falar mal, eu vou ler para falar mal com propriedade. O que aconteceu? Eu li esse livro em 4 dias. Porque, primeiro, vamos deixar claro que eu não sou uma leitora de fantasia. Eu não lembro, se eu já li uma fantasia, foi muito.
Eu não lembro. Eu acho que eu já li uma fantasia. Aliás, eu já li O Senhor dos Anéis. E O Senhor dos Anéis é um livro super lento. Primeiro porque são 3. Né? Se você já viu o filme é lento. E o livro é e o filme é bem fiel ao livro. Mas são 3 livros, eu li em inglês. E eu acho que o inglês é uma língua que traz uma fluidez para a leitura. Eu não sei como é que é em português, mas é um livro extremamente descritivo. Então, foi uma leitura bem lenta, mas ainda assim há uma fluidez na leitura. Mas esse livro aqui eu achei extremamente fluido, eu gostei. Então, assim, eu acredito que para um leitor de fantasia, ele seja realmente um livro lento. Eu vi que muitas pessoas que falaram da não fluidez desse livro, da forma dele ser lento, foram pessoas que antes tinham lido O Trono de Vidro. E compararam eles, porque me disseram que O Trono de Vidro, que tem 7 livros dessa grossura, era muito mais fluido. Então houve essa comparação. Aí nós temos aqui, aí vamos para a questão, ele mesmo sendo bastante descritivo, eu não achei ele tão descritivo assim, mas mesmo tendo essa parte, e realmente, ele só vai acontecer alguma coisa de fato lá pelos 70% do livro, né, que é quando começa essa parte de mais ação, de mais aventura, porque ele é muito, esse livro é muito introdutório da série, muito. Então, nossa, cara, eu só vou fazer essa entrada e balbal vlog, só vai ser essa entrada e o vlog acabou. Então ele é muito introdutório da série. Aí vamos para o tal do relacionamento. A mocinha, que é a grande protagonista da história, ela só tem 19 anos. Ela é uma mocinha muito ingênua em certos aspectos, principalmente em aspectos de relacionamento com pessoas. Ela é uma mocinha muito antissocial, mas ela já tem muita experiência de muitos aspectos da vida, porque ela era de uma família abastada, mas eles perderam tudo e ela precisa caçar para viver. Então ela teve que aprender tudo isso a partir dos 14 anos. Então ela tem muita vivência de vida nesse sentido, sabe? Porque ela aprendeu tudo sozinha, ela aprendeu a nadar sozinha observando os outros. Então alguma coisa ela já tem conhecimento, né? Porque muita coisa ela teve que se virar para cuidar é ela quem cuida da família, sabe? É ela quem cuida dos outros. Ela não tem quem cuide dela. Então, mas ela é muito antissocial. E aí, a pessoa com quem ela se relaciona, que é um feérico, uma fada, né? Um fado, mas eles falam feéricos, que aqui ele já tem pelo menos uns 100 anos, não data quanto tempo, então a gente vai ver aí uma boa diferença de idade, uma boa diferença de experiência. E nos romances, eu me incomodo bastante com essa grande diferença de idade. Eu não me incomodo com diferença de idade no geral. Eu me incomodo quando a mocinha ela é muito jovem, muito inexperiente. Então, o relacionamento problemático, ele reside aí, né, com essa inexperiência dela. Porém, o relacionamento começa com uma grande mentira, uma grande farsa, digamos. Mas ele se torna real a partir com o tempo. O relacionamento ele se torna muito real com o tempo. E tem essa questão do clichê inimigos para amantes, porque ela não gosta dele. Primeiramente, ela quer fugir, ela odeia ele, mas esse clichê de inimigos para amantes. Então, assim, nós temos diversas questões problemáticas nesse relacionamento. Então, nós temos um relacionamento problemático, né? Mas, pelo que eu entendi, essa série é toda uma questão de jornada do herói. Então, essa mocinha vai ter um arco muito grande. Por isso dela ser muito jovem, porque nós vamos compreender toda a jornada de amadurecimento dessa mocinha, né? Eu acredito que o personagem ele não vai amadurecer tanto por ele já ter toda essa experiência de vida. Ele já participou de guerras, ele já viveu muito.
Já essa mocinha, ela vai viver toda essa experiência. A gente já aprende muita coisa com ela até o final do livro. Então é toda uma jornada de heróis. Eu acredito que essa série seja muito sobre a vivência dela, muito sobre a jornada dela de amadurecimento, sabe? Porque eu fui ver os outros livros para comprar, e aí eu dei uma bisolhada ali na sinopse e eu já vi mais ou menos o que vai acontecer com ela. Então eu entendi que é muito sobre a jornada dela, a jornada de amadurecimento dela, muito mais do que sobre os outros personagens. Então, justifica o fato dela ser tão novinha, porque isso vai passar durante vários anos, né? Mas é problemático o relacionamento deles. Agora, do jeito que falavam que era abusivo, eu tava esperando um relacionamento que envolvesse até violência, sabe? Porque falavam que era absurdamente abusivo. Olha, eu não sei se é porque eu leio muitos romances e os romances que eu li que tinham relacionamentos abusivos os relacionamentos abusivos eram bem mais que isso. Eu não consigo compará-los, eu não consigo igualá-los como os mesmos tipos de relacionamento. Eu consigo enxergar esse relacionamento como problemático, mas ela tende a se igualar com o mocinho, né? Tende a se igualar com ele com o tempo. Já os outros não. Mas aqui nós temos o problema. Eu não sei se isso vai continuar nos outros livros, então eu ainda não posso dizer se esse relacionamento todo é problemático ou não, mas por enquanto eu ainda não consigo dizer. Eu consigo dizer que ele tem problemas, mas eu ainda não acredito que ele seja abusivo, pelo menos aqui. Mas assim, por enquanto eu não achei ele tão abusivo assim, eu achei ele problemático. Essa é a minha opinião. Agora, esse livro é vendido como aqui. Na ficha catalográfica tá escrito ficção americana, mas esse código CDD, que é um código de classificação universal, tá 028,5. Eu fiz coisas com biblioteconomia, eu não sou bibliotecária formada, mas eu trabalhei muito com isso. 028,5 significa literatura infanto-juvenil. Cara, tem muitas cenas sensuais aqui. Muitas cenas sensuais bem descritivas, não igual um livro hot. E esse livro, eu entrei no site da Biblioteca Britânica, tava lá como livro YA, mas eu não acredito que esse seja um livro infanto-juvenil. Um livro YA, para livro de fantasia, eu também não acredito que seja. Eu acredito que seja um livro new adult, né, para um público acima, tudo bem, acima de 16 anos, vai, mas para um público de infanto-juvenil, não. Eles tentaram, o selo que esse livro é vendido é a Galera Record, que é um selo jovem. Cara, esse livro, pra mim, não é o YA, pra mim não é um livro de infanto-juvenil. Primeiro porque nós temos cenas bem sensuais, nós temos relacionamento problemático. Então, assim, me disseram que as cenas tendem a ser bem mais sensuais no decorrer da série. Me disseram que o relacionamento tende a ser mais problemático no decorrer da série, então eu ainda não posso dar a minha opinião. Eu vou dar minha opinião no decorrer dos vlogs. Então, assim, eu não sei. Por enquanto, esse livro pra mim não é o YA, não é Young Adult. Pode ser que seja Young Adult, 16 pra mais. Mas é o tipo do livro que você tem que fazer uma leitura crítica, sabe? Porque eu fico meio assim pra falar, sabe? Porque se fosse só a questão das cenas sensuais, eram 16 mais. Porque, né, tem jovem de 16 anos que lê romance de época, tudo bem. Qualquer jovem hoje em dia tem acesso a coisas bem mais pesadas. Mas quando se trata de relacionamentos problemáticos, porque se você romantizar todo o romance aqui, não dá certo, né? Você precisa fazer uma leitura crítica com relação a isso. Mas assim, não sei.
Eu prefiro, eu acho que esse livro tinha que vir com avisos de gatilhos, tá? É o tipo do livro que você tem que conversar sobre ele, sabe? Porque pode ser que eu tenha me empolgado, não tenha feito uma leitura mais crítica, mas o relacionamento é problemático sim, tá? Pode ser que eu tenha visto com outros olhos, visto de uma maneira mais romântica, mas o relacionamento é problemático. De qualquer forma, eu gostei, tá? Talvez por ter vindo sem expectativa nenhuma, eu esperava não gostar, então por isso eu gostei. Eu achei uma leitura super fluida. Eu não sou uma leitora de fantasia, então por isso talvez eu tenha me impressionado mais. Mas eu já comprei, eu me empolguei, já comprei os outros livros da série. Eu devia ter comprado só um, mas comprei os outros. E os outros são os catatal assim. Então eu acho que eu vou precisar de mais tempo para lê-los. E aí eu venho dando as minhas opiniões. Quem sabe eu faço até um vlog, vai ser complicado porque vai ser um vlog enorme para gravar. Mas ao longo dos vlogs, Jesus, esse vlog vai ficar imenso. Mas ao longo dos vlogs eu vou vir dando a minha opinião, beleza? Eu vou terminando por aqui. Eu vou deixar o link de todos os livros lá na descrição. Compre qualquer coisa pelos links, você me ajuda muito. Aproveite a Semana do Consumidor que vai até domingo. E é isso. Vamos lá para os comentários conversar, porque eu adoro essa parte. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.